Perfeito, vamos falar. Falar do macro agora está um pouco mais desafiador, porque parece que as atenções não estão nos dados econômicos, né? Você bem falou que essa postura do Trump de ameaçar e depois retirar, e todas as questões das guerras e tarifas que estão sendo impostas realmente estão sendo o centro das atenções aqui no mercado. Também muito as consequências que isso pode trazer para os Estados Unidos, tanto do ponto de vista da atividade quanto do ponto de vista da inflação, né? Então a gente vê um foco muito grande no mercado nisso. A gente está vendo uma reação conjunta de todos os ativos de risco. Então, se você está se sentindo desconfortável com o seu Bitcoin caindo, não se preocupe, porque tem muita gente exposta na Bolsa Americana que também está com o mesmo sentimento que você. Lógico que segundo as proporções de cada ativo, né? Mas vamos aqui ler os principais dados da semana, até da semana passada trazer um dado também interessante, e entender que muitas vezes, quando os agentes não estão olhando muito para o dado, isso pode gerar uma oportunidade, né? Quando o foco está muito em um único lugar, muitas vezes isso pode indicar uma assimetria. Então vamos lá. O primeiro dado, né, que saiu hoje, que a gente vai falar, é o dado da inflação do consumidor nos Estados Unidos, né? A gente tem a meta do Fed, que é de 2%. O principal dado acompanhado pelo Fed não é o CPI que saiu hoje, é o PCE, mas o CPI é um dado muito importante, bastante acompanhado, né? E a gente viu uma melhora substancial nele, né? A gente já viu uma expectativa de uma melhora, o dado prévio era 3%, mas o dado de fevereiro esperado era 2,9%, então já era esperado uma melhora, mas a gente teve um resultado de 2,8%, mostrando realmente a inflação desaquecendo aí nos Estados Unidos, ritmo acima do que era esperado. Extremamente positivo, né? Lembrando que o Fed tem a meta duplo mandato de estabilizar o nível de preços e o máximo de emprego, né? Então, quanto mais rápido essa inflação convergir para a meta do Fed, mais fácil fica do Fed poder retomar o seu ciclo de corte de juros, né? Então, é um fator muito positivo. O próximo encontro do FONC vai ser dia 19 de março, então semana que vem. Então, foi muito interessante a gente ver um dado desse saindo uma semana antes. Inclusive, o próprio Trump, né? Ele chegou a comentar sobre o dado e abordou que foi muito positivo. O Trump é um que está advogando muito para que essa taxa de juros caia logo, né? Até por conta do orçamento, né? O juros muito alto nos Estados Unidos acaba impactando muito o orçamento do ano. E óbvio que é interesse do Trump sobrar mais orçamento para outras coisas do que pagar os juros da dívida, enquanto como a dívida dos Estados Unidos é muito curta, esses juros acabam impactando muito aí de como vai ser gasto o orçamento dos Estados Unidos. O Fed tem sido muito enfático de que ele só vai reduzir caso ele veja uma melhora, e acredita que a política monetária dele está bem posicionada. Por isso, a gente acredita que nessa próxima reunião do dia 19 de março, a gente não deve ter nenhuma alteração da taxa de juros, tá, galera? Mas o mais importante dessa reunião é a gente ver o Fed, o Powell reagindo às perguntas e o que ele vai indicar em termos de política monetária para o futuro. Muito do mercado acredita que o corte está mais provável para vir em junho, mas não existe muitas pessoas que não descartam um corte já em maio. E isso é uma coisa que esse dado do CPI cooperou muito, né, para a gente ver um aumento dessa percentual do mercado que acredita no corte em maio. Mas quando você estica um pouco o longo prazo, se vai ser em maio, se vai ser em junho, é importante a gente entender que sim, a tendência é que a gente veja cortes de juros nos Estados Unidos, até porque a atividade dos Estados Unidos tem estado mais fraca do que esperado. O DPNAL de Atlanta está apontando que esse pode ser, inclusive, um trimestre negativo em comparação com o trimestre de 2024, né? Então, na janela de 12 meses, um período negativo. E tem muita gente já ficando com medo até de recessão nos Estados Unidos. Então, a gente viu aquele pêndulo saindo muito rápido do lugar de que os Estados Unidos tinham uma economia que ia bombar para agora para um medo de recessão, né? Então, isso normalmente também gera oportunidades. A gente está vendo muito do desmonte de posições, muito da volatilidade negativa que a gente tem visto no último momento, é justamente esse percentual de agentes acreditando numa recessão dos Estados Unidos. A gente ainda não acredita aqui como cenário mais provável, óbvio que a gente tem que acompanhar dado a dado. Então, isso pode ser uma grande oportunidade para quem já estava querendo comprar ativos de risco que tem bons fundamentos, como é o caso do Bitcoin, né? Acaba que pode ser uma grande promoção aí que a gente está tendo. Também tem outros dados que saíram essa semana. Veio o JOLTS ontem, que veio acima do esperado, né? O JOLTS é o número de vagas abertas na economia americana. E o setor do mercado de trabalho, ele é muito importante para tentar antever uma recessão também. Normalmente ele já te mostra alguma fragilidade da economia. E a gente viu pelo contrário, a gente viu o número de vagas abertas nos Estados Unidos acima do que era esperado. Então o JOLTS não coopera para essa tese de recessão. Então a gente está vendo um mercado com muito medo, com muito receio, principalmente com receio aí dos impactos dessas medidas de tarifa do Trump,
e começando a antecipar precificações que a gente não sabe se vão acontecer ou não, enquanto a economia nos manda sinais de que, beleza, ela de fato deve desaquecer, dadas as medidas que estão acontecendo, mas é difícil de afirmar que talvez 40% de recessão já é uma probabilidade bem alta, né? Então, caso ela não se confirme, e caso essa inflação caia e o Fed corte os juros antes do mercado, a gente pode ver até um grande rally de recuperação dos ativos de risco desse movimento de queda. Então, a notícia aqui é, de fato, está existindo um sell-off ali no mercado americano, impactado, por esse medo de recessão, e dois, por essa expectativa de que o Fed ainda demore um pouco para cortar os juros, mas os últimos dados, o dado de hoje e de ontem, cooperam justamente para o contrário, né? Cooperam para os Estados Unidos não recessionar e coopera para um Fed cortar logo essa taxa. Então, semana bem positiva, mas que os dados não fizeram muito preço positivo, justamente porque a atenção está toda voltada para as tarifas, né? Principalmente no dia 2 de abril também, que vai ser uma data bem importante, que ele vai divulgar assim, as tarifas mais amplas para todos os países. Mas, assim, existe muita incerteza também, tá? A gente ainda precisa entender qual vai ser a magnitude da taxa, como vai afetar a economia, a capacidade de resposta do setor industrial americano. Tem vários cases aqui, né, que a gente tem que analisar, não é algo óbvio de dizer a priori, e a gente está vendo um pêndulo do mercado indo para um momento muito pessimista, muito rápido, e isso pode, novamente, pode ser sim que se comprove dessa forma, mas existe um componente de oportunidade aqui, porque o mercado está começando a ficar muito crente em algo que é difícil de antever com tanta precisão. Então, é um ponto de atenção. E, por fim, para a gente terminar essa parte macro aqui e poder focar no nosso principal assunto da live, a gente também tem o PPI amanhã, que é a inflação do produtor. Essa inflação do produtor está tendo uma melhora esperada, que vai em linha com a inflação melhor que a gente viu do consumidor hoje, mas eu destacaria que os próximos PPIs, depois do anúncio da tarifa, vão ser os mais importantes, porque esse produtor vai ser o principal pressionado nesse momento de ter que se ajustar a esses insumos ou essa cadeia mais cara, ou mesmo tentar achar outros fornecedores. Então, o produtor ele vai acabar sendo pressionado antes do consumidor. Tudo bem que a economia americana tem uma velocidade de transmissão muito rápida para o consumidor também, é um sistema que é muito veloz, mas é capaz de a gente ver o PPI sendo negativo antes do CPI, caso essas tarifas sejam muito altas ou coisa do tipo. Então, importante dado para acompanhar no futuro. Amanhã, não diria que vai fazer muito peso, até porque o CPI, que foi super importante hoje, foi super positivo, não conseguiu tirar a gente dessa maré negativa, dessa tensão que está tão forte aí nas tarifas, né? Perfeito, exatamente. Mas bastante dados aí macro essa semana, e macro vem influenciando bastante cripto, apesar, né, de hoje, especificamente, o CPI não ter impactado tanto, né? A gente vem vendo isso muito correlacionado, né? Então, estava até em algumas reuniões hoje mais cedo a galera falando isso, cara. 60% do preço do Bitcoin é acompanhar a M2, é acompanhar a liquidez, aí os outros 40% são, beleza, é o microcripto, se os países estão comprando e tudo mais, mas 60%, ou seja, mais da metade é tudo isso que o Pedro está falando aí. Realmente tivemos dois dados muito bons essa semana, né, que a princípio seriam motores para um pump de preço, mas, né, a questão tarifária e comercial, como a gente já falou, está penalizando muito, né, os criptoativos. Os ativos de modo geral, né, esse é outro ponto, esse é uma crise, não uma crise, né, mas uma retração que está acontecendo também nos mercados tradicionais. Né? Não é algo intrínseco a cripto, como já foi algumas vezes. Né? O S&P também está caindo, as bolsas americanas também estão reagindo bem mal, as bolsas ao redor do mundo estão reagindo bem mal. Beleza? Aí, enfim, é um movimento justamente associado a toda essa questão das guerras. Né? Não guerras, não só a guerra comercial, que a gente falou, mas também as guerras reais, né? As guerras bélicas, digamos assim, né? Que a gente não comentou, mas está tendo muito estresse na Síria, por exemplo, agora, né? Que teve um massacre bem forte de cidadãos alauítas aí pelo novo governo. Está tendo mais complicação entre Israel e Gaza, né? O fim da primeira fase do cessar-fogo, a incerteza em relação à segunda fase. Ucrânia e Rússia também estão bem estressadas, né? Teve um encontro na Arábia Saudita aí, né? Hoje, né? Quarta-feira, hoje mesmo, um encontro na Arábia Saudita para discutir opções de paz, né? Agora parece que a bola está com o Putin, vamos ver o que vai evoluir isso. Mas, né, também toda aquela questão do pacote para o rearm da Europa, né? Para a Europa começar a voltar a investir mais pesado ainda em defesa do que fazia estando na OTAN, né? Já que tem todo esse medo também do Trump não estar mais, os Estados Unidos, né, não está mais por trás da OTAN, ou não está mais tão comprometido, né, pelo menos com todos os países participantes, né?
Então, enfim, tá um cenário bem caótico e a gente fala, né? Sempre esse cenário é o ideal para você comprar cripto e pelo menos Bitcoin agora. Né? Não vou entrar no mérito das altcoins, mas pelo menos Bitcoin continua sendo aí uma ótima pedida aí para você se blindar contra todos esses problemas. E só quero deixar um comentário aqui, que não é nada muito incrível, mas só para vocês saberem, né? Esse gráfico de recessão vem do Polymarket, né? Que é um mercado de apostas descentralizado, né? Eu só quero dizer que depois vão falar, o MB falou que tem 40% de chance de recessão. Não foi o MB, tá? Esse dado vem do Polymarket e isso não é uma pesquisa, tá? Não é uma pesquisa de campo como uma pesquisa eleitoral. Tá? Isso é pessoas apostando no sim ou no não e o equilíbrio entre esses dois valores de sim e não. Tá? Então, só para deixar bem claro, né? Não é a gente que está dizendo que essa é a probabilidade, é o mercado. E, obviamente, como isso não é uma pesquisa, né? Pode estar errado, né? Pode estar precificado errado, então o valor pode estar errado, mas o que a gente tem hoje em dia no Polymarket, né? O lado bom é que o Polymarket tem acertado bastante, né? A gente vê que as pesquisas às vezes são até piores do que a própria betting, né? Por exemplo, a própria eleição do Trump, né? O Polymarket já vinha dando sinais aí de que o Trump ia ganhar de forma mais decisiva e realmente ganhou. Né? Então, né, não estou dizendo que só as pesquisas são boas ou que só a bet é boa, cada um é bom para uma coisa, mas isso veio de um site de apostas e não de uma pesquisa.